Tá, agora vamos falar para as pessoas que são legais aqui, que têm documentos legais, tem todos os documentos, que tem trabalho tudo. Aquela ajuda, qual que é o nome da ajuda que que o governo dá para a primeira casa? Serve para quem tem green card holder ou só para cidadão? Sabe o nome? Você diz FHA, o tipo de financiamento foi. FHA? Isso aí. Tá, o FHA são duas coisas diferentes, tá? O FHA é um programa de financiamento para você comprar a casa que você vai residir, Isso. tá? O FHA ele aceita uma proporção de faturamento e despesas mais apertadas, né? E um credit score que você venha a ter mais baixo. Então é um produto bom só para comprar a casa que você vai morar, porém é um produto de mais risco para o banco, porque você pode ter, né, mais despesa, você pode ter um credit score mais baixo. Quando a gente fala de first time home buyer, né, dos ajudas do governo, que eu acho que você quer mencionar, tá? São programas específicos e a gente tem que entender case by case, tá? Hoje um dos programas, né, que dá mais ajuda, né, para o comprador são quem está empregado, por exemplo, que a gente chama dos first responders, né? Policial, bombeiro, enfermeiro. Esses são os que estão tendo mais o benefício, desde que se qualifique para esses tipos de programa, e também você tem que ter um faturamento, né, ou de salário anual até uma certa medida. Então também é case by case. O governo não está jogando dinheiro assim para a janela, falando, né? Sim, qual que é o que você precisa dar uma entrada de 3%? É o FHA. FHA. É esse aí? FHA. É. O financiamento, tá? O FHA, na verdade, é 3,5% a mínima, tá? Quando a gente passa para o financiamento convencional, né, que seria, vamos dizer aí que o melhor produto de financiamento que a gente tem no mercado hoje, você pode dar entre 3% a 5% de entrada, tá? Porém, o ideal é conseguir dar 5%, porque com 3% é menor a quantidade de bancos que te provê financiamento dentro do convencional com 3%. Então, se você conseguir dar 5%, você vai ter uma gama de opções de investidores, de bancos, né, te fornecendo esse financiamento muito maior. Tá, e serve como, por exemplo, eu já tenho uma casa, só que não é... Aí eu vou comprar uma outra casa que eu vou residir. Eu entro nesse... Se você entra, se você vai morar na casa que você vai residir, você tanto, mesmo que você já tenha uma, você tanto entra no FHA quanto no convencional. Muito bem. Qual a outra pergunta, Clarice? Não, eu acho que o outro ponto, tá, para quem mora aqui, que tá tendo algum, e aí vai depender do condado, do estado, enfim, né, que existem alguns programas de closing cost assistance, né, que é para você, enfim, não ter que custear aí os custos cartorários, né, de transferência de propriedade, como a gente tem aí no Brasil. Então tem alguns programas também de closing cost assistance. Principalmente, né? Esses daí para policial, enfermeiro, acaba sendo os mesmos aí entre... São os mesmos? São os mesmos. Eu achava que tinha... Não, eles acabam ajudando um pouco no down payment, né? Outros acabam no closing cost. Se você for ver a sua somatória total, né? Pega o down payment e pega o closing cost. Tem alguns que direcionado para o closing cost, outros mais para o down payment. Mas de maneira geral, é case by case. Tem que analisar cliente para ver se enquadra dentro dos requerimentos. O closing cost, que é o preço do cartório desse fechamento, que não é barato. Não é barato. Não é barato. Né? Ele já está incluído no meu down ou não? Não. Na minha entrada? Não. Você tem o down, prepaid reserves, que a gente chama, né? Que são os pagamentos antecipados de IPTU e seguro, e o closing costs. Outra pergunta. Comprar no nome da empresa versus comprar no nome da pessoa física. Estou falando, pode ser uma residência, pode ser um imóvel comercial. Tem diferença? Olha, essa é uma pergunta mais direcionada para o contador, tá? Que vai poder te detalhar para o cliente mais os benefícios de comprar como empresa. Mas só dando uma pincelada assim, quando você, principalmente estrangeiro. Coloca o imóvel em nome de empresa, né? É para proteção patrimonial, sucessão patrimonial, né? Então ele fica melhor coberto, né? E qualquer outro detalhe aí eu indico o cliente falar com o contador que vai para a empresa, que pode explicar muito melhor no detalhe. Existem estruturas, né, societárias aí para que você realmente proteja seu patrimônio da melhor maneira possível, e também já faço planejamento sucessório. E esse trabalho é muito bem feito por Carol, sua parceira, nossa parceira também. E é muito importante que o cliente, né, tenha esse entendimento global, né? Por isso que a gente gosta sempre de estar associado
com os melhores parceiros, para que a gente possa entregar esse, vamos dizer assim, como a gente fala lá, one-stop shop solution, é justamente por isso, porque a gente quer poder entregar para o nosso cliente todas essas informações para ele poder fazer aí, principalmente o estrangeiro, Quando a investimento gente da melhor chama maneira. de estrangeiro, quando você fala a palavra estrangeiro, significa o não... Não residente. Então, o green card holder é um estrangeiro. Não. A gente está falando residente. do indivíduo que mora no país de origem. Isso. Essa é a definição. Não residente, Tá. tá? Então, quem está aqui e não tem documento é um estrangeiro? Não necessariamente. Para aquisição da compra do imóvel, não necessariamente. É porque ele pode ter o ITIN number, pode ter o tax ID. Então, assim, cabe de novo, né? Cada caso é um caso. Cada caso não é um caso. Não adianta falar... Não tem como colocar uma forma geral. Já tem que entender cada cliente. Por exemplo, existem produtos, tem cliente que mudou do Brasil para cá, tá? E ele pegou o green card há 3 meses. Esse cara é estrangeiro? Teoricamente não, ele tem residência. Ele consegue fazer algum tipo de financiamento? Ele pegou o green card há 3 meses, pegou o social há 3 meses. Ele conseguiu já criar um histórico de crédito no social? Não. Então ele não está lá nem cá. Existem bancos que a gente trabalha, que bancos abrem opções para essas pessoas estrangeiras que acabaram de pegar o green card e estão aqui, fazer o financiamento a critério estrangeiro sem comprovação de renda. Então é possível. Então você vê, é tudo caso a caso. O mais importante que eu tô vendo é qualquer pessoa que trabalhe e que tenha uma boa entrada consegue ou tem uma chance muito grande de conseguir financiar uma casa. Sem dúvida. Muito Financiar casa ou apartamento, mobile home, tem diferença? Tem. Financiar um imóvel comercial. Foi bom que você levantou esse ponto, Paulo. Assim, o comercial a gente não faz, tá? Mas se a gente for falar do apartamento, né? A forma que eu explico aos meus clientes. Então, se a gente for colocar de um lado, né, as casas single family, que são as casas separadas, e as townhomes, que são as casas geminadas. Quando você compra uma casa desse tipo, você está comprando um pedaço de terra também. Quando você vai comprar um apartamento, você está comprando um pedaço no ar. Então, na compra do apartamento tem um step, aí um passo a mais. Ou seja, o condomínio daquele apartamento também vai precisar ser aprovado pelo banco. Mas é aí que está a questão. O banco só vai começar a aprovar aquele condomínio depois que o cliente já está em contrato, já demos a entrada no banco e no meio do processo o banco vai analisar os documentos daquele condomínio para ver se aprova o condomínio ou não. Caso o condomínio não for aprovado, não tem mais financiamento. Então, o apartamento sempre é um risco um pouquinho maior de fazer financiamento. Então, o que eu aconselho, pessoal, se você está vendo um apartamento, né, sem falar que o apartamento você tem um valor de condomínio mais alto, tá? Então, você está vendo um apartamento e você vê uma townhome que tem um valor semelhante e te agrada, escolha a townhome.